Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus abençoe a todos nós, que sintamos a sua paz, a sua presença, o seu coração junto do coração de cada um de nós, para que assim, comungando dessa presença de amor, também aqui da presença dos nossos benfeitores espirituais, nós tenhamos neste momento um momento de refazimento, de refortalecimento para a caminhada e para as lutas da vida. Para mim, é uma imensa alegria poder estar aqui novamente em Matão depois de um bom tempo, nesse dia especial aí de retomada das atividades da casa. Esta casa, por quem tem, ou pela qual nós temos um profundo carinho, pela história que ela carrega, pelo legado que ela representa, pelo espírito ao qual ela está vinculada, principalmente, claro, a muitos outros espíritos, mas ao nosso querido Caibar, que certamente segue de onde estiver, muito ativo na seara com Cristo. Rogamos a Ele que possa abençoar a nossa noite de reflexões, que ela venha a ser proveitosa para cada um de nós, para que nas culminâncias da luta, em meio aos desafios mais intensos que por vezes surjam, sejam eles individualmente, sejam eles coletivos, que nós possamos estar sempre fortalecidos, inspirados, para que o nosso testemunho cristão possa verdadeiramente prevalecer, para que possamos ser com Jesus aqueles que onde estão inseridos sejam conhecidos por soerguerem os ânimos, por estimularem os corações, por fortalecerem os caráteres, os ânimos, para que assim saibamos superar os desafios e avançar para o futuro que nos espera, para o amanhã luminoso. Então, fico muito grato, muito honrado pela oportunidade de estar revendo tantos corações queridos, conhecendo alguns novos, alguns rostinhos para além das máscaras, e rogo ao Mestre que possa então abençoar todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e, por meio de nós, que essas bênçãos possam se estender a outros corações. E a nossa proposta de hoje, de reflexão, gira em torno de uma mensagem que nos foi trazida justamente por aquele que aqui lembramos, por aquele que é o patrono desta casa, por aquele que é para esta cidade um grande exemplo, e para todos nós espíritas do Brasil e do mundo, Caibar Schutel, que nos trouxe algumas de suas reflexões através de Chico Xavier, através de Valdo Vieira, de outros médiuns também, mas vez por outra vamos pescando essas pérolas na obra psicográfica de Chico, ou naquelas obras também em que ele partilhou a autoria psicográfica com Valdo Vieira. E recentemente nós repassávamos essa mensagem que achamos muito propícia, que achamos muito rica na sua profundidade espiritual. Especialmente quando nós, enquanto humanidade, temos vivido, há já 2 anos, um pouco mais, experiências mais culminantes de luta. Naturalmente, os Espíritos nos disseram isso, o próprio Mestre nos disse isso já há muito tempo, que o período de transição seria marcado pelos seus desafios. Não só a pandemia, que é mais um dentre tantos outros processos, mas vamos vendo ainda muitos desafios a convidarem a humanidade a determinados testemunhos de fé, de esperança, de resignação, mas também de esforço no bem. Existem as questões materiais, os desafios materiais, que aos poucos a ciência, a tecnologia, as pesquisas vão nos ajudando a superar, mas existem também aqueles outros desafios, talvez os mais emblemáticos, talvez aqueles que são ainda mais dificultosos para nós, que são os desafios morais. Então, está previsto, faz parte do processo de amadurecimento, o lidarmos com esses desafios.
Aliás, esses dias mesmo refletimos na Conresp sobre o homem e seu maior desafio, e então comentávamos sobre o papel dos desafios na nossa vida. Desafios que são muitas vezes enxergados ou vistos apenas como obstáculos, mas que na verdade são experiências sine qua non para o progresso dos seres. Se analisarmos a história, se analisarmos a trajetória de evolução de qualquer espírito e da humanidade como um todo, nós veremos sempre ali os desafios em cada tempo, em cada circunstância, a desempenharem um fundamental papel. A história da humanidade é a história da superação de desafios. É a história de superação de intempéries, obstáculos, circunstâncias difíceis. A começar lá nos tempos mais remotos, quando ainda desabrochávamos para a razão, quando ainda começávamos a, digamos assim, tomarmos consciência sobre nós mesmos, sobre a realidade que nos cercava, a natureza, as suas leis, os seus processos de funcionamento, nós vemos o ser humano trabalhando ali a sua inteligência incipiente, mas em desenvolvimento, para, por exemplo, desenvolver uma ferramenta que o auxiliasse melhor à caça ou durante a caça, ou desenvolver uma nova vestimenta que o ajudasse a se proteger da intempérie, ou a se proteger de alguma outra coisa que pudesse comprometer a sua saúde, a sua existência. Vamos ver o ser humano elaborar, a utilizar os recursos da inteligência, muitas vezes já se congregando em conjunto, em pequenas sociedades que foram se ampliando com o passar do tempo, para melhor prover moradia, segurança e outras coisas. Então, os próprios desafios impostos pela vida material, pelas chamadas vicissitudes, é que têm sido ao longo dos tempos esses estímulos fundamentais para ativarem determinados desenvolvimentos em nós. Quando encontrávamos obstáculos, num primeiro momento intransponíveis, então crescíamos para contorná-los, para sobrepô-los. Isto materialmente falando, desde aqueles tempos mais remotos até tempos não tão remotos assim, como agora. Surge a pandemia de inopino, de inesperado, vão então os cientistas ao labor, congregam-se esforços de todas as partes do planeta, várias e várias mentes pensando, certamente sob também o amparo do mais alto, para que aos poucos as coisas, os caminhos possam ir sendo encontrados, as rotas de solução. Assim, em todos os tempos da humanidade, para desenvolver o desafio da comunicação, para superar o desafio da comunicação, nós fomos ou chegamos, inclusive, a desenvolver a internet, a tecnologia, que hoje nos possibilita a comunicação tão facilitada. Para superar o desafio da locomoção ou da distância, chegamos a desenvolver navios, aviões, que tornaram o processo tão mais fácil, acessível, e assim em vários e vários outros quadros que aqui poderíamos enumerar. Mas nesse quesito estamos a falar dos desafios materiais. Existem também os morais, os desafios da convivência, as lutas. E em tudo isso, vamos sendo convidados a entender o desafio, acolhê-lo com humildade, mas sem também estagnação, sem simples passividade, acolher o desafio como chega, entender que talvez não seja possível resolvê-lo tão rapidamente quanto desejaríamos, mas que um dia será possível resolvê-lo. Até lá, cabe-nos o esforço, cabe-nos a preparação para que venhamos então a ter recursos para dar um passo a mais na senda evolutiva. Assim tem sido a nossa trajetória multimilenar. As vicissitudes da matéria convidando-nos ao exercício e desenvolvimento da inteligência. As vicissitudes, os desafios da convivência a nos chamarem ao desenvolvimento das virtudes, ao progresso moral,
mais paciência, mais indulgência, amor e fraternidade. E é justamente nesse último quesito, o do progresso moral, aquele em que muitas vezes temos permanecido mais estagnados. E às vezes surgem, então, experiências mais difíceis que como que nos impelem para que possamos solvê-las à fraternidade, ao trabalho em conjunto, a um olhar para o outro. Então, tudo no contexto da criação divina serve a um propósito, desde que queiramos enxergar, desde que saibamos nos preparar para entender esse propósito, acolher, transformar e avançar. Por isso, quando falamos do homem e seu maior desafio, na reflexão que mencionávamos, que fizemos lá na Conresp, chegamos à conclusão de que, em verdade, não são os desafios exteriores o maior deles, mas sim a maneira como nós os recebemos. Porque para criaturas diferentes, vivenciando às vezes experiências muito semelhantes, o resultado, a perspectiva com que passarão pela experiência será muito diferente. A depender do quanto já juntou em si determinada criatura de paciência, serenidade, fé, confiança em Deus. Enquanto uma acolherá uma enfermidade de maneira serena, calma, confiante na bondade de Deus e mesmo no aprendizado que aquilo há de lhe trazer, outra se revoltará, blasfemará contra Deus, acusará o Criador ou as suas leis, que são perfeitamente justas e sábias, disso ou daquilo outro, a depender do conteúdo que, enquanto espíritos, temos arquivado aqui dentro de nós. Então, tudo na vida é esse processo de aquisição de valores internos para renovar as nossas perspectivas em relação à vida que nos cerca, seja na matéria, seja fora dela, porque estamos em jornada, espíritos que somos, ora aqui neste corpo, ora fora dele, mas buscando aquilo que Paulo definiria na sua carta, a cidade futura. Não temos aqui morada permanente. Buscamos as moradas bem-aventuradas que nos esperam lá à frente, mas para isso é preciso caminhar. Para isso é preciso disposição de crescer, de acolher tanto de investimento que o alto tem feito em nós, que naturalmente será acompanhado também esse investimento de momentos de aferição, de momentos de análise, de momentos de teste, individual e coletivamente. Cada um terá os seus testes individuais. Cada um os conhece como ninguém, melhor do que ninguém. Os partilha aí no silêncio de suas orações com o Criador, com os benfeitores. Cada um sabe as dores, as cruzes que está aí a levar. Mas existem também os desafios coletivos. Enquanto humanidade, estamos a vivenciar esse desafio, que é mais um dentre tantos outros que já passamos lá atrás, dentre tantos outros que virão, até o dia em que cheguemos à condição de espíritos puros, em perfeita integração e harmonia com o Criador. A vida é isso, é processo de aquisição, de enriquecimento, a receber investimento do alto, que será então avaliado, testado. E por isso surgem os momentos, como diz Caibar nesse seu texto, culminâncias de luta. Então essa será a nossa proposta nessa noite, a partir desse texto que ele nos traz, refletirmos sobre como podemos nos preparar melhor para esses momentos de culminância, que cada um conhecerá. Cada um talvez já tenha passado pelos seus momentos de culminância, outros certamente virão ainda nesta encarnação, outros virão em futuras encarnações, porque cresce o espírito, crescem também os desafios, para que ele possa crescer ainda mais e assim indefinidamente, até que se desenvolva plenamente. Fortalecem-se os ombros, torna-se um pouco mais pesado o fardo, para que os ombros se tornem ainda mais fortes e assim sucessivamente, até que nos tornemos um dia
como Jesus, aqueles ombros de tamanha fortaleza capazes de sustentar o que Ele sustentou, o que Ele tem sustentado. Capazes de, apesar da nossa ignorância, apesar ainda dos nossos vícios e daquilo que a Ele fizemos, manterem-se firmes, manterem-se ali de braços abertos para nos estender o coração, para nos dar aquele olhar de amor e de indulgência. É isso o que estamos a construir, é lá onde um dia haveremos de chegar. Mas até que cheguemos lá, muitas e muitas lutas, e especialmente momentos culminantes de luta, haveremos de viver. Porque aprendemos, e isso é um dos pilares essenciais do Espiritismo, a lei do progresso é uma lei a presidir o destino de todos nós. E todos nós encontraremos exatamente o de que carecemos, não talvez o que desejaríamos, o que acharíamos precisar, mas aquilo de que carecemos para a nossa evolução. Acontece que antes da prova mais direta, do desafio mais, digamos assim, intenso, o Senhor da vida, na sua infinita misericórdia, por meio dos seus mensageiros, por meio do Cristo, dos nossos benfeitores, Ele vai gradualmente a nos preparar. Ele vai, digamos assim, preparando o terreno do nosso coração, ajudando-nos, ou pelo menos fornecendo-nos os elementos para que construamos uma fundação segura, a ponto de, quando a tempestade rebentar no horizonte, a casa possa estar firme, a depender daquele que tem o dever de construí-la, de edificá-la. E Jesus deixou muito claro no Evangelho para todos nós que essa casa, este edifício, quem o há de construir, somos cada um de nós. Disse-nos Ele, inclusive, que existem dois tipos básicos de fundações. Aquela fundação que é tão frágil, porque sustentada pelos valores também tão frágeis da matéria. Quem constrói a sua felicidade naquilo que lhe pode ser tomado, naquilo que é tão efêmero, como a fortuna, como o poder, como o status, como um título. Quem nisso se baseia, quem sobre isso constrói a sua felicidade, a sua paz, escolhe essa base frágil do mundo. Frágil como aquilo mesmo, o material de que ela é feita, que é efêmero, passageiro. Aqueles, por outro lado, que baseiam-se a sua vida, a sua felicidade, enfim, o seu proceder está baseado naquilo que é imperecível, estes escolhem fazer ou estabelecer as suas fundações, como disse Jesus, sobre a rocha. E no caso destes, corram os rios, caiam as tempestades, assoprem os ventos e batam contra esta casa. Ela não há de ruir, porque é uma casa bem consolidada, casa solidificada sobre a rocha inamovível, indestrutível das leis divinas, do bem, do amor, da fé. Quem nisso constrói ou sobre isso se edifica, constrói para si algo verdadeiramente sustentável, imperecível. Então Deus vai nos dando os recursos, mas cabe a cada um de nós, arquitetos do nosso destino, definir que materiais vamos utilizar para a construção definitiva, ou pelo menos para a construção que temos a fazer. Há uma obra, inclusive, de Emmanuel que me chama muita atenção, o seu título, aliás, é o que mais chama a atenção, Material de Construção. E no próprio prefácio ele vai descrever a ideia, que tinha quando trouxe esse título, realmente é nos dizer que oferta-nos a vida, oferta-nos a espiritualidade o material de construção. Mas vamos encontrar aí na interação com encarnados e desencarnados materiais das mais diversas qualidades. Desde aqueles de qualidade garantida,
testados, validados, até aqueles de qualidade duvidosa. Assim como quem vai fazer uma construção pode escolher este material, aquele material, esta loja, aquela loja, que conhece ali a qualidade e o teor. Assim também o Espírito pode escolher este ou aquele material de construção. E uma vez edificando esta construção, ele há de arcar com as consequências, ou algo mais duradouro, ou então algo tão frágil. Então, o material aí está, todos os dias. Vamos recolhendo esse material no nosso intercâmbio com as pessoas, nas conversas, nas leituras. Mas quantas vezes não temos colocado em nossa obra um material de baixa qualidade? Quantas vezes não temos usado como tijolo nosso ali de cada dia a maledicência, o pessimismo, a desesperança, a revolta, ao passo que estão aí ao nosso alcance a argamassa, o tijolo sólido e seguro do bem, do amor, da verdade, da luz, material de construção. Deus sempre nos fornece os recursos antes. Implicitamente a nos dizer, intuitivamente a nos informar também, que mais tarde as tempestades virão. E aí será conforme a obra de cada um, já diz-nos o Evangelho. Então, as experiências desafiadoras virão, mas não nos encontrarão sem suporte, sem termos antes recebido alguma forma de auxílio. Poderemos não ter aproveitado e poderemos então, em nossa cegueira, acusar o Criador de não nos ter preparado, mas basta um olhar sincero, um olhar verdadeiro para o passado, para trás, e veremos que antes da tormenta, Deus nos deu os recursos para a construção do abrigo. Se por invigilância não o fizemos e a tormenta nos colheu em cheio, não nos cabe acusar ao Criador, mas antes reconhecer a nossa invigilância. Porque o ajuste da prova é feito de maneira muito particular a cada espírito. Diz quase que a sabedoria popular, mas também os espíritos nos afirmam que Deus dá a cruz conforme os ombros, não dá fardos mais pesados que aquele ombro possa suportar. Pode ser que num primeiro momento pareça-nos não conseguiremos suportar, mas é então que vamos, se há sinceridade, se há motivação de verdade, vamos percebendo que temos ombros muito mais fortes do que julgávamos possuir. Porque esse, afinal de contas, é o objetivo da prova, fazer-nos enxergar forças que julgávamos não ter. Fazer-nos descobrir potências, capacidades, habilidades que não nos julgávamos capazes de desenvolver. O objetivo da prova, da luta, é sempre extrair de nós aquilo que ainda não acreditamos ter. Aquilo que duvidamos possamos desenvolver, mas o Mestre nos conhece mais a fundo. Deus nos conhece, já dizia Santo Agostinho em seus escritos, mais do que a nós mesmos. E Ele, como ninguém mais no universo, sabe o que há ali dentro para extrair. Quais as possibilidades repousam naquele espírito, aguardando um estímulo para que possam refletir-se para a vida. Para que possam, sendo extraídas, expressar-se agora, enriquecendo a vida daquele espírito, mas também dos espíritos que com ele convivem. Porque é assim que Deus vem silenciosamente operando neste planeta, mas também em todo o universo, o processo da salvação, da redenção dos espíritos, de cada coração que ele se apossa, cada coração que a ele oferta-se, para que ali se estabeleça o reinado de Deus, o reino de Deus, como disse Jesus, torna-se ali, digamos assim, um manancial inesgotável de recursos para os corações que estão também ao redor. Cada coração, por Deus efetivamente utilizado,
que a Deus já se entregou, adquire assim um imenso potencial transformador onde está inserido. Basta olhar para a história da humanidade, às vezes nos impressionamos com a capacidade que um ou alguns corações tiveram de transformar toda uma realidade, toda uma localidade, sem recursos, sem os meios do mundo, mas enriquecidos dos meios divinos, corações que fizeram tanto. Por quê? Deixaram-se trabalhar pelo Altíssimo. Permitiram que o Senhor da vida, o oleiro divino, no bonito símbolo que Isaías usa, por exemplo, em referência a Deus, deles extraíssem algo inesperado, uma obra-prima, potências, belezas, grandezas desconhecidas. São esses os corações que vão, aos poucos, fazendo o mundo verdadeiramente avançar. Os que se deixam trabalhar pelo celeste escultor. E para isso, a luta ou as lutas serão muitas vezes o cinzel tão necessário. E é nesse sentido, portanto, que adentramos o texto propriamente de Caïbar no livro O Ideal Espírita, capítulo de número 40. Esse livro é uma parceria entre o Chico e o Valdo. E esta mensagem do Caïbar, no capítulo 40, intitulada Nas Culminâncias da Luta, ela é psicografada pelo Valdo Vieira. E o Caïbar, ele inicia a sua reflexão dizendo o seguinte, algo que é para nós, ou deve ser, de profunda reflexão. Muitas vezes, vivemos normalmente 10 longos anos, conquistando patrimônios espirituais para viver apenas 10 minutos fugazes de modo extraordinário e excepcional. Esses dias eu relia um trecho do Paulo Estevão, quando conta-nos Emmanuel do acolhimento que Paulo recebe na pequena igreja de Damasco após a sua conversão. E aí o Emmanuel ele usa no texto uma expressão que me chamou a atenção. Ele diz assim que em determinado momento os cristãos lá de Damasco oraram, rogaram a Deus por Saulo para que ele o abençoasse nesta nova etapa. Ele se propunha a ir para um determinado local, para meditar melhor, para entender tudo aquilo que estava vivendo. E aí o Emmanuel coloca assim, para meditar nas imensidões da misericórdia de Deus. E eu gostei dessa expressão, imensidões da misericórdia de Deus. Porque por mais reflitamos na misericórdia do nosso Pai, mais vamos percebendo que não a conseguimos delimitar. Porque são imensidões, são vastidões. Ela é tão ampla, ela é tão vasta. A bondade de Deus em nossas vidas, que só mesmo a cegueira ainda do nosso espírito nos permite, por vezes, atacá-lo, questioná-lo, reclamar dele, do seu proceder. Quando, se pudéssemos de fato ver as imensidões das misericórdias ou da misericórdia com que ele nos tem envolvido. E essa fala aqui de Caïbar, inicial, me fez relembrar disso. Porque olha só a matemática divina. 10 anos. Poderíamos aqui dizer que às vezes são 10 encarnações. Para a gente viver 10 minutos de uma prova mais intensa. Para a gente viver ali 10 minutos em que somos convidados realmente a estar no olho da tormenta. Mas antes disso, foram 10 anos ou 10 encarnações de preparação, de investimento, de estudo, de apoio, benfeitores a nos orientarem, a nos prepararem, aguardando o momento, deixando para mais adiante determinadas experiências, digamos assim, parcelando em doses homeopáticas, para que então
em determinada encarnação, e muitas vezes, na maioria das vezes, com o nosso, digamos assim, acordo, né? Com o nosso aceite, a gente vir para uma encarnação e em determinado momento dela encarar esses 10 minutos de uma prova mais intensa. Isso me faz lembrar uma outra mensagem de Emmanuel, mais ou menos a mesma coisa ela nos dirá, encontra-se no livro Religião dos Espíritos, lá no capítulo 85, o título é No Grande Minuto, em que ele vai falar nesta mensagem sobre as crises, né? E é interessante que a palavra crise vem do grego, crises, e ela tem uma origem muito similar à palavra ouro. A sua raiz etimológica é ali praticamente a mesma, crise e ouro. Ouro no grego é krisos. Isso tem muito a nos dizer, porque, em verdade, as crises, os momentos de crise, são, às vezes, aqueles grandes minutos, como diz o título lá de Emmanuel, em que o espírito mais consegue enriquecer-se espiritualmente, se bem souber aproveitar as crises. É aquilo que no Evangelho, nas Escrituras, nós conhecemos como Kairos, o tempo de Deus. Temos duas figuras do tempo ali no grego. O Cronos, o tempo cronológico do passar do tempo, e o Kairos, o tempo de Deus, aquela circunstância específica, aquele momento especial, aquele grande minuto, que muitas vezes é marcado por uma crise, por uma dificuldade muito intensa, mas que é também uma tremenda oportunidade de quitar um débito com o passado, de libertar-se de um círculo vicioso em que temos estado, de avançarmos um passo ou mais alguns passos além na senda da maturidade, da experiência, nas crises, nos momentos de ouro. Aliás, Meimei tem uma mensagem chamada, né, os momentos de ouro, porque são esses momentos em que o espírito desperto consegue colher o tesouro oculto de que a dor muitas vezes é portadora, do qual a experiência difícil muitas vezes é mensageira. Então, nesta mensagem sobre as crises, né, no grande minuto, Emmanuel dirá assim, que muitas vezes nós trabalhamos dias e dias e aprendemos, né, aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para sermos avaliados naquele grande momento chamado crise. Então, às vezes, a prova que eu estou a viver agora, a enfermidade difícil, o revés, a desencarnação de uma pessoa querida que me deixou assim tão abalado ou abalada, às vezes aquilo vem sendo, com muito tato, com muito carinho, com muita misericórdia, vem sendo trazido para mim em termos de recursos de preparação, de intuições, de convites, falando-me assim, sem palavras articuladas, mas que podem ser ouvidas, estas mensagens pela alma atenta, falando para mim, prepara-te, meu filho, aproveita os tempos de mais calmaria, conhece-te a ti mesmo, estuda, fortalece o seu coração, não vá simplesmente vivendo sem modo, sem rumo, sem busca, sem anseio maior. Define para ti um alvo, define para ti um propósito espiritual de crescimento. Não seja uma folha ao sabor do vento, não seja uma cortiça em meio às ondas. Estabeleça metas, aproveite a luz recebida. Não a deixe aí esquecida, nem tampouco as sementes já acolhidas no celeiro da sua alma. Lance-as ao solo do coração, are a terra de sua alma. Todas essas mensagens, elas vão nos alcançando no caminho. Mas para isso é preciso estar atento. Porque em geral o que acontece? Só no momento em que desponta de fato a crise é que parecemos despertar de um sono, de um sonambulismo. É então que parecemos despertar para a realidade do quão efêmera é a vida na matéria,
do quão passageiros são todos os valores que aqui desesperadamente se buscam, do quanto às vezes a nossa vida está marcada pelo supérfluo e distanciada do essencial, do quão distantes às vezes estamos uns dos outros, embora a proximidade física. Parece que para isso tudo costumamos despertar apenas quando estamos diante da crise. Mas não precisa ser assim. Naturalmente que a crise virá, mas ela pode nos encontrar melhor preparados. Há uma fábula, e eu sempre gosto de mencioná-la, sempre gosto de citá-la, porque é muito elucidativa. É um clássico, infantil até. A fábula da cigarra e da formiga, ou das formigas, La Fontaine. Sobre o que fala essa fábula? Senão sobre essa preparação, senão sobre uma vida vigilante, atenta, focada. As formiguinhas no trabalho diário, pequenino, mas constante, e por isso grandioso na somatória. Vão preparando, vão ajuntando recursos, porque sabem que o inverno virá. Porque o inverno vem para todos. Tanto o inverno, estação da natureza, quanto as invernias espirituais virão para todos nós. As formiguinhas sábias, a refletirem a sabedoria da lei na própria natureza, vão trabalhando, vão ajuntando. Quando chega o inverno, ele as encontra preparadas. Por outro lado, a cigarra acaba sendo símbolo, muitas vezes, de nós outros, seres encarnados, na vida invigilante, desatentos ou apenas focados nas sensações, naquilo que é mais imediato, sem meditar mais a longo prazo, sem vislumbrar horizontes mais abrangentes, vamos simplesmente tocando a vida, sem refletir sobre a vida, sobre o caminhar, sobre quem somos, para onde vamos, o que estamos a buscar. E então surge o inverno e nos pega absolutamente de surpresa. É sobre isso que essa fábula trata, é sobre isso que Caïbar, que Emmanuel estão a nos falar. A vida vai nos dando anos de preparação, recursos imensos de iluminação, para que então, quando a prova chegar, possa encontrar ombros mais fortes, um coração mais firme, uma mente, uma consciência mais lúcida, evitando assim multiplicarem muito as aflições naturais do caminho. Porque geralmente o que mais nos faz sofrer não são propriamente as circunstâncias em si, mas a carga de aflições extras e desnecessárias que a elas vinculamos. Pela revolta, pela negligência, pelo desespero, pelo pessimismo. Aí o que era um fardo suportável, perfeitamente carregável, torna-se um fardo esmagador, porque a ele acrescemos todo esse peso desnecessário que vamos acumulando, por não nos fazermos mais leves com Cristo, por não nos fazermos mais suaves, como diz Jesus na sua proposta. Com ele o jugo é mais suave, o fardo mais leve. Então é isso que Caïbar está a dizer. E ele continua: são os clímax da vida onde somos chamados às contas, na aferição de responsabilidades intransferíveis e que não raro percebemos intuitivamente a derramar lágrimas que pressagiam amargas lutas. Então são os clímax, os momentos culminantes. Para chegar num clímax, a gente sabe isso num filme. O filme não começa com um clímax. Ele tem toda uma construção de narrativa, de história, de passar do tempo, para chegar num clímax. Assim também a nossa vida, a trajetória, o filme da nossa existência, no concerto da vida, ele tem
todo um caminho para chegar nesses clímax. Que inclusive, diz ele aqui, né, muitas vezes vamos percebendo intuitivamente. Porque o nosso coração vai sentindo. No mais fundo, aquele que se conhece, ele encontra ali quais são os seus calcanhares de Aquiles, quais são os pontos frágeis que ele tem a trabalhar, onde têm sido digamos assim, quais têm sido as pedras de tropeço em que ele tem costumado tropeçar ao longo da caminhada. No fundo, nós vamos conhecendo isso. E com isso nós vamos divisando assim, vamos prenunciando quais serão a natureza, ou melhor, as características das nossas provas mais desafiadoras. Ao espírito que se conhece, ele não está totalmente às cegas. O alto vai lhe desvendando aos poucos, para que ele não seja colhido de surpresa com o clarão que cega da prova. Pelo contrário, ele vai gradualmente se preparando, para que então, quando ela surgir, não se torne ali cego, não fique desnorteado. E ele continua: aprendemos dia a dia, a pouco e pouco, anos seguidos, o desprendimento de bens transitórios para enfrentarmos a prova do desapego maior em momentos breves. Então, às vezes, as provas, no que diz respeito, por exemplo, a questões materiais, a recursos materiais, as dificuldades que a gente vai passando, reveses em que a gente vai sendo impelido ali a aprender a viver com menos, a se contentar. Talvez isso sejam cursos primeiros ou iniciais para nos ajudar depois, na hora em que seremos chamados ao grande desapego. E qual é esta hora por excelência? A hora da desencarnação. Então, o espírito que ao longo da vida já foi aprendendo a não se prender tanto às coisas, a agradecer o que Deus lhe proporciona, mas também, quando perde, quando aquilo se esvai, também a agradecer a Deus, o espírito que vai se tornando mais livre, porque desapegado, o que é diferente de ser simplesmente negligente, Não, desapegado. Quando tem, sabe utilizar adequadamente, quando perde, não se revolta, sabe agradecer pela experiência, como Jó, a figura de Jó, nas Escrituras. Tu me deste, tu me tomastes, seja feita a tua vontade, Senhor. O espírito que vai passando por esses cursos ao longo da encarnação terá muito mais facilidade, se bem os aproveitar, na hora da desencarnação. Experimentamos, por vários lustros, a repetição, instante a instante, de um dever trivial para testarmos a própria perseverança no epílogo desse ou daquele problema, aparentemente vulgar, mas de profunda significação em nosso destino. Então, às vezes, a gente passa ali por anos com uma pequena obrigação ali, para a qual não dávamos tanta atenção, não conseguimos alcançar toda a dimensão dela, mas mais adiante vamos ver que aquela obrigação foi um curso essencial para o epílogo, isto é, o fechamento de uma determinada experiência, quando surge uma prova mais difícil. E aí, graças à perseverança que eu tive ao longo de todos aqueles anos, eu pude melhor me sair naquela prova mais desafiadora. Cada um de nós terá esses pequenos cursos diários, Adquirimos forças íntimas, vivendo toda uma encarnação, a preparar-nos para a demonstração de coragem num minuto grave de testemunho. Às vezes é naquele 1 minuto que você pode pôr todo um processo, todo um projeto a perder, ou realmente avançar, deixar um patamar e alçar-se a um outro patamar de experiência. Por isso, esse tipo de coisas, esse tipo de preparação, de recursos, não é algo que se consegue apenas no ato da prova. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, na hora que o horizonte fechar, eu recorro à prece. E aí Deus vai me ajudar. Óbvio, a prece é sempre um recurso essencial, Deus sempre nos ajuda por meio dela.
mas ele não consegue suprir o que éramos para ter construído ao longo de muitos anos e que queremos construir apenas naquele segundo de prece. Emmanuel diz assim no livro Calma: ninguém possui uma serenidade que não construiu. Então, às vezes, ribomba lá a tormenta. Aí eu quero manter-me sereno em meio à tempestade, mas nunca pensei em serenidade da minha vida até então. Agora eu quero magicamente colhê-la por meio da prece. A prece vai ajudar, mas não vai construir uma serenidade que você não trabalhou gradualmente. Por isso, na caminhada do espírito consciente, ele vive sempre pensando, vislumbrando mais à frente. Certo de que não é de um átimo que se resolvem as coisas. Não se improvisa virtude. Não se compra virtude no Mercado Livre ou de maneira a nos entregar em casa rapidamente, como nós temos hoje, os serviços de entrega. Não existe isso. É processo. E às vezes todos aqueles anos de estudo na casa espírita, de estudos dos livros espíritas, de momentos de oração, de reflexão comigo, serão aferidos no momento em que aquele meu coração querido vai desencarnar. E eu vou ser então testado para ver se há uma confiança ali. Se eu não me desestruturo por inteiro por causa da partida do ser querido. Ou vão ser aferidos na hora que eu recebo lá o diagnóstico do médico, para eu não me desestruturar. Anos e anos tem de culminar ali a confiança. Podem vir as lágrimas? Perfeitamente. Pode existir um baque? Perfeitamente. A questão é que aquilo não nos desmonta, porque existe fundação. Foram feitas as fundações. Então é isso que Caibar está falando. Ele inclusive usa um exemplo interessante nesta mensagem, nos comparando a alpinistas da evolução, que vamos destilando suor de escarpa em escarpa até que surge uma garganta. Então vai lá, aquele sofrimento para escalar a montanha, de escarpa em escarpa, suando, de repente vem a garganta, que é aquele momento mais difícil, em que a minha habilidade será testada, em que tudo o que eu aprendi até ali, em todas as outras escaladas, será agora averiguado. Assim como o estudante, é outro exemplo que ele traz, que por largos anos estuda, para aquele dia de uma prova muito importante. Ou aquele que vai em busca de um emprego, num concurso, por exemplo, por largos anos se dedica, estuda, para ser aferido naquele dia, que é para ele definidor. Estamos sempre face a face com a banca examinadora do mundo, pois onde formos, aí seremos convocados à confissão de nossa fé e consequente valor moral. O minuto que se esvai é a nossa oportunidade valiosa. O lugar onde estamos é o anfiteatro de nossas lições contínuas. Ou seja, bendiga os minutos difíceis no lar, ou no trabalho, ou num hospital, seja onde for, porque esse é, como ele diz aqui, a nossa oportunidade que se esvai. Se não soubermos agarrá-la, se perde. Quando poderá voltar? Não sabemos nós. Aliás, eu mencionei inclusive o símbolo de Kairos e a maneira como ele era representado, na arte ali grega, na mitologia grega. Kairos ele era representado como um jovem muito ágil, desnudo, ele não tinha roupas e ele tinha um cabelo com um topete para frente. E qual é a simbologia por trás? Então o Kairos está passando, a única maneira de agarrá-lo é quando você vê ele chegando e está atento para pegar pelo topete na frente, porque se ele já passou por trás, você não pega mais. Ou seja, quantos minutos, oportunidades têm se esvaído pelas nossas mãos, nesta ou em outras encarnações, pela falta de foco, de atenção, do conhece-te a ti mesmo. São essas várias experiências, esses vários locais, o anfiteatro das nossas lições, como ele diz. Por isso, caminhar sem Jesus nos domínios humanos é sentir que a água não dessedenta, o alimento não sacia, a melodia não eleva,
A página não edifica, a flor não perfuma, a luz não aquece. Porque Jesus é o que confere sentido à vida. Jesus aqui a representar o Evangelho, o conhecimento das leis divinas, a luz maior que já recebemos, sem permitir que essa luz preencha o nosso existir, estaremos apenas na casca da vida, numa expressão que Emmanuel se utiliza. Estaremos apenas no sensorial, que é tão fugaz, é tão efêmero. Por mais busquemos saciedade, satisfação no reino, no plano dos sentidos, isso parece sempre nos escapar, porque somente deixando-nos inundar pela luz de Cristo, a vida ganha sentido. Somente com o Evangelho é possível chegar à vida abundante. É possível sentir verdadeiramente o que é felicidade. Só o que ama, só o que serve, só o que se conhece e pela verdade se liberta, consegue alcançar esses patamares de percepção, de sensação. Por isso Paulo nas suas cartas vai dizer: para mim o viver é Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a por amor a Ele, que me resgatou e me mostrou verdadeiramente o que é a vida e o viver. Porque muitas são as perguntas, dizia Antônio de Pádua, mas uma só é a resposta: Cristo. Todas as perguntas mais profundas e inquietantes que existem em sua alma, em Jesus encontrarás a resposta. Muitos são os anseios do Espírito, mas em suma, aquele que os expressa para nós, aquilo que os pode saciar, em suma, só Jesus nos mostrará. É isso que Caibás está dizendo. Caminhar sem Ele nos domínios humanos é sentir que a água não dessedenta, porque já não é mais só água material que buscamos, é água viva. É sentir que o alimento não sacia, porque não é mais só alimento para o corpo de que precisamos, mas é o pão da vida. É sentir que a melodia não eleva, porque não é mais apenas o que agrada aos ouvidos, mas sim o que toca a acústica da alma que buscamos. É sentir que a página não edifica, porque não são mais apenas as páginas rasgáveis, mas sim o livro da vida, as páginas sublimes do livro da vida que buscamos ler e compreender. Enfim, a flor não perfuma, porque só o amor é o perfume da vida, e a luz não aquece, porque para além daquela que nos toca o olhar, há a luz que faz brilhar de fato para nós a grandeza da vida. E essa luz na terra atende pelo nome de Jesus. Entretanto, amparados no Cristo, todos somos autossuficientes, porquanto dispomos de apoio, esclarecimento e fortaleza em qualquer transe aflitivo com que a vida nos surpreenda. Entendamos o autossuficientes aqui, não no sentido de que prescindimos dos outros, de que devamos aí caminhar só por nós, pensando somente em nós, mas autossuficientes no sentido de que cada espírito é dotado por Deus dos recursos de que precisa para vencer a si mesmo, para superar-se e encontrar em si a felicidade que já consegue alcançar no patamar em que está. Porque com Jesus as respostas estão ao nosso alcance gratuitamente, bem como os meios de nos libertar, as chaves do nosso destino. Jesus nos deu em mãos, por meio do perdão, do amor, da humildade que nos ensinou. O alento que a certeza da fé raciocinada nos proporciona transcende todas as consolações efêmeras que possamos auferir de vantagens terrenas, de vez que nos faculta trabalhar sem fadiga, ajudar sem esforço, sofrer sem ressentimento e rir engolindo o pranto. Caibás aqui trabalha esses paradoxos aparentes.
mas que para o coração, para o espírito verdadeiramente transformado à luz de Jesus, já não mais são paradoxos. Me lembro de uma frase de São João da Cruz, que eu acho que descreve bem esse paradoxo aqui aparente. Ele dizia assim: a alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa, porque ela já respira num clima diferente. Não descansa porque está sempre buscando servir e não se cansa porque está conectada à fonte da vida. Com Cristo, renova-se-nos a própria natureza, o modo de ser e de sentir, e por isso é possível trabalhar sem fadiga, ajudar sem esforço, sofrer sem ressentimento e rir engolindo o pranto. Foi o que um Caibar da vida fez e exemplificou? O que um Paulo fez e exemplificou? Parece-nos distante, por ora talvez, mas investamos no Evangelho e veremos que o que nos parece impossível não é tanto assim, desde que com Deus e com Jesus caminhemos. Marchemos assim, arrimados nos padrões do Divino Mestre, sem que nos creamos no pretenso direito de reclamar ou maldizer, tumultuar ou censurar. Desistamos de reivindicações, privilégios ou honrarias de superfície, porquanto urge aspirarmos, e aqui estão as metas para nós, as mais fundamentais, aspirarmos à medalha invisível do dever retamente cumprido. Essa sim é uma medalha pela qual vale lutar, que nos brilhe na consciência, a coroa da paz que nos cinja os pensamentos e a carta branca do livre-arbítrio que nos amplie o campo de ação no bem puro. Então, olha só, a medalha invisível do dever retamente cumprido, a coroa da paz que nos cinja os pensamentos e, finalmente, a carta branca do livre-arbítrio, porque o espírito mais consciente, mais livre se faz, porque melhor sabe usar da sua liberdade. Então, carta branca do livre-arbítrio, porque ele estará a serviço do bem, né, que nos amplia o campo de ação no bem puro. E então ele conclui: regozija-te, pois, se a tua fé vive analisada, isto é, testada na intimidade do lar, combatida na oficina do trabalho, fustigada no círculo de amigos, fiscalizada na ribalta social ou testada na enxerga de sofrimento. Em outras palavras, trazendo Paulo, regozijemo-nos, seja qual for a circunstância. Bendigamos os momentos culminantes de luta, porque a luta é o pão do Espírito, é a luta, a forja bendita, onde ele consolida e constrói a sua glória. Somente conduzindo a nossa cruz de renúncia às gloríolas do século, com a serenidade da abnegação e com o sorriso da paciência, é que poderemos ser recompensados pelo triunfo sobre nós mesmos nas rotas da perfeita alegria. Em outras palavras, somente fiéis aos deveres que nos cabem, diante daquilo que o Evangelho já descortinou à nossa consciência, não nos deixando atrair ou iludir pelas gloríolas, como aquele diz do mundo, porque tão breves, né? As vanglórias do mundo são de fato vãs glórias, glórias vãs. Somente atentos ao alvo e à meta é que conseguiremos avançar em busca daquela que é a maior de todas as vitórias e a maior de todas as glórias. O vencer a nós mesmos, o superar o maior de todos os desafios que não está fora de nós, mas sim ainda em nós. Na nossa visão ainda tão imperfeita, no nosso sentimento ainda tão pouco depurado, mas que com Cristo vamos se enriquecendo aos poucos de mais luz, de mais sensibilidade, para que não nos fixemos no simples aqui e agora, mas antes possamos divisar a grandeza da vida que nos espera, para além da luta, para além de qualquer tempestade. Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele nos guarde em sua paz e que sejamos nós artífices e semeadores dessa paz,
junto aos corações que caminham conosco. Deus nos fortaleça e nos ampare na caminhada da vida. Muita paz a todos.